Este programa é uma produção independente. Todo o conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus produtores. Boa tarde, estamos iniciando mais um show da tarde nessa quinta-feira. O tempo mudou e é sempre um prazer nós estarmos juntos. A Prime TV no show da tarde traz uma programação bacana para você, para a família, nesse final de semana, no Shopping Vila Romana, em Santa Mônica. Teatro infantil, início às 11h30, gratuitamente. Então a programação traz palhaçaria, música, histórias infantis em tradução em libras. Então, que tudo hoje se paga e caro. Então agora a família não tem mais o que reclamar. Vão sair de casa, leva o seu filho, seu neto, enfim, e vai se divertir lá no Shopping Vila Romana, na Santa Mônica, em Florianópolis, teatro infantil às 11h30. Eu sou Tadeu Soares e nós estamos ao vivo pela Prime TV, hoje o programa recheado, é claro, tudo isso para você, que é muito importante para todos nós. Not over yet. Ain't gonna quit. Never lay down, never give up. I am a fighter. I'm a fighter. I'm a survivor. Even if I fall, I'll be up again, 'cause I'm a fighter. I am a fighter. Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com carinho do nosso povo josefense, de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 10h30 da noite, domingos e feriados das 8 ao meio-dia e das 17 às 22 horas, na Rua Vereador Arthur José Mariano, 888 Forquilhas, São José, em frente à Igreja Matriz. Teleentrega 3357-1904. Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite. Venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia, na Rua São Paulo 440, bairro dos Estados, depois da rodoviária. Delivery 47999694891. Getting your heart traveled on to anyone. Yeah. Olá, boa tarde, pessoal. Sou Cida Ventura, consultora de negócios, e estou hoje aqui entrevistando o Dr. Jefferson Santana. Boa tarde, Dr. Jefferson, seja bem-vindo. Boa tarde, agradeço o convite. Vai ser um prazer a gente conversar sobre esse assunto que existe tantos mitos acerca. Vamos esclarecer bastante coisa hoje para a população. Que legal, Dr. Jefferson. Então, você traz para a gente hoje um assunto importantíssimo, que é a reposição hormonal, é isso? Isso, exatamente. Vamos falar, então, você quer se apresentar? Depois a gente fala um pouquinho já para começar a falar da reposição? Claro. Se apresente. Meu nome é Dr. Jefferson Santana, sou médico formado pela Universidade Federal de Santa Catarina e já trabalho há mais de 10 anos com reposição hormonal. Reposição hormonal, principalmente para mulheres e homens na idade jovens maduros, digamos assim, que começam a sentir os efeitos da idade e que precisam, se bem orientado, começar esse tipo de tratamento para poder ter uma melhor qualidade de vida.
Legal isso. E, doutor, a gente estava falando por que está tão em alta essa reposição hormonal? Por que está se falando tanto nos últimos tempos dessa reposição? Reposição hormonal, a gente tem que entender que é muito recente na história dos seres humanos viver tanto. Então, até poucos séculos atrás, nós vivíamos 30, 40 anos, essa era a expectativa de vida. Hoje, principalmente aqui na nossa região de Santa Catarina, vivemos até os 80, você não precisa andar muito para encontrar uma pessoa com 100 anos. Sim. E tão importante quanto isso, não é viver só uma grande quantidade de anos, precisamos viver bem, viver com qualidade. E biologicamente, a gente não tem as condições necessárias para viver tanto tempo assim, com energia, com força, com disposição. Então, a reposição hormonal visa suprir, visa colocar de volta algumas substâncias que são extremamente importantes para que a gente consiga viver a nossa vida com força, com energia, com disposição, com qualidade, do jeito que a gente gostaria de viver, fazendo as coisas que a gente gosta de fazer. Ah, sim, sim. E você estava me falando ali que muitas pessoas têm o medo da reposição. Quais os riscos hoje que você traz para a gente? Porque sempre tem um murmurinho disso ou daquilo outro. Ah, porque causa isso, não vamos falar em nomes, mas eu queria que o senhor esclarecesse mais para a gente esses riscos que tanto a gente escuta falar, né? Sim, e essa é uma pergunta muito frequente no consultório. Há cerca de 30 anos atrás, surgiram alguns estudos, principalmente da reposição hormonal feminina, associando a reposição hormonal a um aumento de risco de câncer. Então, esse estudo, particularmente, ele encontrou que de cada 1.000 mulheres, das que não faziam reposição hormonal, 2 podiam desenvolver câncer de mama em geral. E as que faziam reposição hormonal, de cada 1.000 mulheres, 3 desenvolviam o câncer de mama. Então, muito próximos riscos assim, né? Muito próximos. Mas quando a gente coloca em perspectiva, é um aumento de 50% de 2 para 3. Ainda assim é muito pequeno. O que acontece? Naquela época se utilizava um estrogênio que não era o estrogênio idêntico ao estrogênio produzido pelas mulheres. Era um estrogênio que a gente chama de estrogênio conjugado, que ele é extraído de éguas prenhas. Então era um estrogênio de alta potência. E realmente ele poderia aumentar essa incidência de câncer de mama. Hoje em dia a gente trabalha só com hormônios bioidênticos. São hormônios que têm a mesma, eles são equivalentes ao hormônio que a mulher produziu durante toda a vida dela, e que esse risco de câncer já hoje é muito bem estabelecido, que ele não é aumentado. Então, o principal risco que as pessoas têm até hoje em dia, que era justamente essa questão do câncer, hoje a gente já tem bem estabelecido de que não é mais uma realidade. Já tem estudos que mostram que não aumenta o risco. O que acontece é que alguns tipos de câncer, principalmente de mama e de endométrio, eles crescem mais rápido na presença do hormônio. Isso não significa que o hormônio é um causador daquele câncer. A mulher naturalmente teria um câncer. Está pré-estabelecido ali. Está pré-estabelecido. Se ela estiver fazendo reposição hormonal, esse câncer pode crescer um pouquinho mais rápido. E aí a gente tem que analisar e colocar isso numa balança, porque reposição hormonal hoje é extremamente bem estabelecido na literatura médica, que diminui o risco de mortalidade por doença cardíaca, por acidente vascular cerebral, por exemplo, que são as causas de morte mais comuns hoje no mundo. Então, eu estou diminuindo o risco de uma coisa que mata muito, para aumentar muito pouquinho o risco de uma coisa que é muito mais rara, que é o câncer de mama. E que hoje em dia, com o avanço da tecnologia, tem um diagnóstico muito simples, muito facilitado. É muito fácil a gente conseguir diagnosticar câncer de mama hoje. Então é importante a gente entender que o risco de câncer, que é o principal medo que as pessoas têm nesse tipo de tratamento, hoje a gente já tem muita segurança em relação a isso. Muita segurança para falar disso, né, doutor? Muita segurança em relação a isso. Quando eu sei a hora que eu preciso buscar esses tratamentos, esses acompanhamentos médicos? Essa é uma pergunta maravilhosa, porque muitas pessoas acham que a transição, principalmente da mulher, vamos falar da mulher que é o... Vamos falar de mim que estou nessa fase. Isso, exatamente. Pronto. Gosto dessa. Vou colocar como exemplo. Eu fiz 50 anos, Perfeito. doutor. O que eu faço agora nesse momento? Eu estou na hora de buscar isso para mim, o que eu tenho que fazer? Dá umas dicas também para quem está em casa, a mesma dúvida pode ser de quem está em casa também, com certeza. Essa é uma maravilhosa pergunta, porque veja, muitas pessoas acreditam que a reposição hormonal ela precisa ser começada no momento em que a menstruação para, e não é.
Porque o processo próximo da menopausa, que a gente chama de perimenopausa, muitas vezes os sintomas começam muito antes da menstruação parar. E aí a gente está falando de perda de energia, de disposição, de massa muscular, perda de desejo sexual, diminuição de lubrificação vaginal, diminuição do prazer na hora da relação, diminuição da qualidade do sono. Então a gente está falando de uma série de sintomas que podem começar antes da menstruação parar. E aí sim, mais próximo dessa menstruação parar, começam os sintomas mais típicos, os calorões, aquelas ondas de calor. Aí a mulher começa a ter irregularidade na menstruação, tem mês que vem, tem mês que não vem, tem mês que vem 2 vezes, passa 6 meses sem a minha menstruação, depois vem de novo. Normalmente é só nesse momento que a mulher se dá conta que está chegando na menopausa, mas o tratamento pode ser iniciado muito tempo antes. Então é importante ela conhecer quais são esses sintomas, que é o que a gente estava conversando aqui agora, e pensar, bom, se eu estou na faixa dos 40 anos, estou tendo esses sintomas, talvez eu precise avaliar a minha questão hormonal. E um ponto muito importante, essa diminuição de energia de disposição muitas vezes se confunde com depressão. Então tem muitas mulheres que estão nesse processo perto da menopausa, que começam a ser tratadas para depressão, mas na verdade não é depressão que elas têm, é só um quadro de irregularidade. É uma outra hormonal. fase da vida, né? E tem que saber viver da melhor forma possível, né, doutor? Exatamente. A gente tem 2 minutinhos ainda, mas eu queria que você trouxesse aqui mais um detalhe, que a reposição hormonal não é só para as mulheres, né? Para os homens também, vamos falar mais um pouquinho sobre isso? Isso, para os homens também. Para os homens é muito mais simples, porque essencialmente os homens têm um tipo de hormônio só que a gente costuma repor, que é a testosterona. A mulher é um ambiente um pouco mais complexo, mas os homens sofrem muito com a diminuição desses níveis hormonais. A diferença entre os homens e as mulheres é que o homem tem uma perda mais progressiva, mais lenta, mais gradativa, então muitas vezes ele não consegue perceber. Não é tão perceptível como na mulher. Não é tão perceptível quanto na mulher. Mas também sofre. E um homem geralmente teima em buscar ajuda. Eu vou dar conta. É mais fácil. Vou te falar o que mais acontece no consultório. A mulher vem fazer. O homem fica só lá na salinha de espera. E a mulher fica esperando. Quando a mulher fica cheia de energia, principalmente nessa questão sexual, o homem vem para buscar, porque ele começa a ter descompensação. Então tem que todo mundo buscar ajuda, é isso que todo mundo tem que buscar ajuda. Doutor, a gente está chegando já, tem 1 minutinho, mas eu queria que você deixasse aqui o seu contato, o WhatsApp, o seu Instagram, onde é que as pessoas te acham para conversar depois com você de um assunto tão importante. Deixe seus contatos, por favor. Obrigado pela oportunidade. Quem quiser conversar um pouquinho mais comigo, pode entrar em contato pelo WhatsApp. 49, o DDD é 49 mesmo, 991268454. E pode me achar lá no Instagram, @Jeff de Santana, JEFFD Santana. Eu estou sempre trocando alguma ideia, postando bastante coisa do dia a dia lá. Que legal, doutor. Muito obrigada pela sua presença. Seja sempre bem-vindo ao Show da Tarde, tá? Beleza, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Ficamos por aqui, voltamos em seguida com mais Show da Tarde, pessoal. Not over yet. Ain't gonna quit. Never lay down, never give up. I am a fighter. I'm a fighter. I'm a survivor. Even if I fall, I'll be up again, 'cause I'm a fighter. I am a fighter. Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com carinho do nosso povo josefense, de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 10h30 da noite, domingos e feriados das 8 ao meio-dia e das 17 às 22 horas, na Rua Vereador Arthur José Mariano, 888 Forquilhas, São José, em frente à Igreja Matriz. Teleentrega 3357-1904. Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite. Venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia, na Rua São Paulo 440, bairro dos Estados, depois da rodoviária. Delivery 47999694891.
Boa tarde, estamos de volta com o Show da Tarde para todo o Brasil. Uma alegria estar com vocês aí, telespectadores, que nos assistem, nos acompanham aqui pelo canal TV Prime, Show da Tarde. Comigo aqui no estúdio, a terapeuta de reprocessamento generativo, né? Uma técnica mais, vamos supor, mais nova aqui na nossa região da Grande Florianópolis, né? E que você apurou do psicólogo, o nome dele é o? Jair Soares. Jair Soares, né? Jair Soares. A Márcia Peixoto, né, Márcia? Prazer, tá, Márcia? Tá aqui com a gente aqui, vamos ver, é pouco tempo que a gente tem, os 8 minutinhos passam muito rápido, mas a gente vai continuando aquele nosso papinho lá dos bastidores, é só dar uma acrescentada aqui no estúdio, né? E a gente vai tentar levar até você, tá? Um pouquinho dessa nova técnica aí que ela vai tentar mostrar pra gente. Pode falar um pouquinho então, Márcia, sobre sua técnica? Olá, então, mais uma vez, né, meu nome é Márcia Peixoto, sou terapeuta da TRG, Terapia de Reprocessamento Generativo, né? Então, essa terapia ela vai trabalhar com o inconsciente, né? Então hoje nós somos registrados, né, reconhecidos pelo MEC, temos profissionais da área da saúde como psicólogos, como os psicanalistas e psiquiatras que trabalham com essa terapia, né? Então a nossa terapia você não precisa estar falando porque nós vamos na raiz do problema, né? E nós, dentro da terapia, nós trabalhamos com 5 pilares, e o primeiro pilar dentro da TRG é o cronológico. Nós vamos acessar desde o 0 ano até a idade atual, limpando tudo, né? Tudo que você vivenciou ao longo da tua vida, né? Então, nós vamos estar fazendo essa limpeza. Depois nós passamos para o somático. O somático é tudo aquilo ali que você somatizou, né? Essa angústia, todos os momentos que você, por algum episódio que você sofreu, aí você tem aquele transtorno, tem aquele aceleramento cardíaco, você fica ansiosa, fica nervosa. Então a gente vai estar trabalhando o somático, tudo aquilo ali que o teu corpo, né, somatizou. E depois tem o temático. O que é o temático? O temático são temas, né? Medo de dirigir, medo de aranha, medo de barata, né? Então, a gente, através do atendimento, a gente vai vendo esse medo que você tem e a gente vai estar trabalhando e limpando tudo isso. Depois a gente passa para o futuro. O futuro são o medo, que muitas das vezes a pessoa cria um grau de ansiedade, né, de uma coisa que nem aconteceu, ela está lá no futuro. Então a TRG traz ela para o presente, trabalha essa ansiedade, essa insegurança. E limpado tudo isso aí, né, nós passamos para a potencialização, que é o up, é a segunda versão dessa pessoa, onde ela vai estar mais feliz, mais limpa, mais resolvida. Certo. Você estava contando ali para mim que foi através da sua própria experiência de vida, né? Essa vontade da busca, de um equilíbrio, né? De você estar bem consigo mesmo, né? E com as pessoas, né? Os seus semelhantes que você convive, né? Você estava me contando, você Verdade. Fez várias atividades pedagogas na área de enfermagem também, né? E através da sua experiência, você deu um passo aí para empreender, né? Para desenvolver essas técnicas, né? Da terapia TRG, né? TRG. É chamada terapia, para quem está chegando agora aí, terapia de reprocessamento generativo. Uhum. É interessante essa sua atividade, deve ser uma atividade que vem a somar, né? As pessoas que precisam, né? E aí tem uma relação também custo-benefício, a gente sabe também, né, dessas dificuldades, né? Não sei se você também trabalha na área social, né, nessa atividade, né? Porque a gente sabe que precisa de alguma coisa, tem que ter, né? A gente tem que ganhar alguma coisa para poder também ir para frente, né? Sim, para desenvolver novas habilidades, né? Aperfeiçoamentos, cursos, né? E
É interessante, parabéns aí pela sua atividade, né? Eu acho uma atividade bastante, não vou dizer utilidade, parece, não é utilidade, né? Necessidade, né? Seria mais O mais necessidade. importante, que me chama mais atenção nessa terapia, que além de ser uma terapia incrível, os resultados falam por si. Então, lá no meu Instagram, @MárciaPeixotoTerapeuta, e tem também Márcia Peixoto TRG, lá tem todos os depoimentos, e o mais legal dessa terapia é que o nosso inconsciente ele te dá a resposta de tudo o que aconteceu. E aí você vai, porque muitas das vezes você está tão preso lá no passado, você tem um potencial incrível, né, de coragem, de determinação, mas você está tão preso nas dores emocionais lá no passado, que a vida passa por você, a oportunidade passa, e aí você perdeu essa oportunidade, porque você está tão ferido, está tão machucado, está tão lá atrás, né, e aí você não consegue saber qual o seu potencial, e aí você fica naquela busca. Márcia, a gente tem só mais uns 2 minutos, então não é nada. Eu já vi aqui que teria mais coisas assim para a gente estar falando aí, para você que nos assiste, mas como o nosso tempo é curto, né? Vamos tentar falar um pouquinho como é que se desenvolve essa terapia, né? De que maneira você faz uma primeira sessão, uma conversa, você atende online e algumas oportunidades presencial, né? Quando há necessidade. Então, essa terapia, por eu trabalhar com o inconsciente, nós vamos lá nas raízes dos problemas emocionais, então você não precisa falar. A gente segue esse protocolo, né, e a gente vai acessar toda a tua vida sem você precisar dizer uma palavra. Eu trabalho online, mas nós fazemos a leitura corporal, então tem pessoas que trazem um traço maior de oralidade, né, que as pessoas mais redondinhas, tem pessoas que têm necessidade de estar fazendo presencial. Então eu atendo lá em Canasvieiras, né, na Rua Fernandes Francisco Coutinho, número 144, fica atrás do Pilates, né? E nesse local que eu atendo presencial e com atendimento com hora marcada, mas mais é online que eu atendo. Legal. Temos mais 1 minutinho aí para você então dar o seu telefone, deixar um contato, né? E se despedir aí do nosso telespectador. Então, meu número é 48 998 40 50 998 50 80 92. Eu estou no Instagram, Márcia Peixoto TRG, e se a gente pode falar por lá, né? E você que tem problemas de depressão, de ansiedade, transtorno emocional, toque, né, fobia, tudo aquilo que for gerado pela mente humana, né, todos os transtornos emocionais, a TRG ela pode te ajudar nesse processo. Márcia Peixoto, uma alegria estar com você no estúdio e a gente conta. Eu agradeço a oportunidade. Outros dias. Muito obrigada e sucesso para vocês também. Obrigado também, tá? Show da tarde, faz o intervalinho, tá frio, vamos procurar um cafezinho? Not over yet. Ain't gonna quit. Never lay down, never give up. I am a fighter. I'm a fighter. I'm a survivor. Even if I fall, I'll be up again, 'cause I'm a fighter. I am a fighter. Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com carinho do nosso povo josefense, de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 10h30 da noite, domingos e feriados das 8 ao meio-dia e das 17 às 22 horas, na Rua Vereador Arthur José Mariano, 888 Forquilhas, São José, em frente à Igreja Matriz. Teleentrega 3357-1904. Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite. Venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia, na Rua São Paulo 440, bairro dos Estados, depois da rodoviária. Delivery 47999694891.
Trabalham the animal. Yeah. Voltamos com o Show da Tarde, pessoal. Estamos aqui entrevistando a doutora Bárbara Braga. Boa tarde, doutora Braga. Seja bem-vinda. Prazer, obrigada por me receber. Estou muito feliz de estar aqui conversando com você hoje. Que legal. Então, a Bárbara, ela é dentista, gente. E olha só, ela trabalha com harmonização facial. Vamos falar um pouquinho primeiro de você. Se apresente para a gente, doutora. É um prazer estar aqui, né, falando com você hoje. Estou aqui falando de um tema que eu amo falar, que é sobre gerenciar o envelhecimento. Autocuidado é tudo, né? Primeiro a gente cuida da gente para depois cuidar das pessoas ao nosso redor. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje. Que legal, e seja bem-vinda mesmo, Obrigada. tá, doutora? Então, vamos falar um pouquinho como gerenciar o nosso envelhecimento. Vamos trazer esse assunto para a gente. Fala um pouquinho de como gerenciar esse envelhecimento, que a gente não quer, mas ele vem junto com a idade, né? Faz parte. Só Faz envelhece parte. quem vive, hein, gente? Então, mas vamos tratar de uma forma mais, para ficar mais elegante, mais linda, né? Vamos lá, fale pra gente, então. Exato. Hoje a gente tem 2 tipos de tratamento, né? Que é a prevenção do envelhecimento e a rejuvenescimento facial. São 2 tratamentos diferentes, mas que têm o objetivo de quê? De cuidar da nossa pele. Nós não precisamos mais envelhecer daquela forma ruim, ver o envelhecimento como nosso inimigo, né? Prevenindo o envelhecimento, nós conseguimos gerenciar ele de forma que a nossa pele, ela envelheça junto com a gente de uma forma saudável, viçosa. São tratamentos que têm o mesmo objetivo, mas são tratamentos diferentes. Por isso que é tão importante estar sempre consultando, fazer uma avaliação junto ao dentista, né, que no caso sou eu, para a gente poder bolar um tratamento individual para cada paciente. E cada paciente, ele é único, né? Não dá de dizer que vai ser igual para todos, que não é, né, doutora? Não é. E como funcionam esses seus tratamentos? Vamos falar um pouquinho desses tratamentos, como que funciona? Hoje nós temos vários tratamentos, como o bioestimulador de colágeno, o botox, o preenchimento facial e os fios de sustentação. São tratamentos diferentes para cada área da pele, para cada idade, cada um tem uma necessidade. Por isso que é tão importante essa avaliação prévia acontecer, porque nós podemos avaliar se o paciente ele precisa de algo com uma intervenção maior ou intervenção menor. O botox hoje ele é para todo mundo, né? Porque o botox ele é preventivo. A gente tem que tirar da nossa cabeça que o botox ele é algo que é para ser usado só para frente, né? Só quando a pessoa estiver mais velha, com maior idade. Alguém que você fez uma aplicação de botox? Exato. Foi usado nesse procedimento. Vamos falar. Ficou lisinha a testa, hein? Ficou maravilhoso, né? Essa é uma paciente que é característico do botox preventivo, porque ela é uma paciente que ela não tinha a pele vincada, né? Só quando ela fazia um movimento. Então a gente já usou o botox de forma preventiva nela. Assim, quando ela for envelhecer, a pele dela não vai vincar com a ruga antes. Porque é uma coisa que os pacientes ele têm que ter em mente, que a pele, quando ela está vincada, ela é mais difícil de tratar. Sim. Depois que forma a ruga, né? É muito mais difícil. O vincozinho da pele, aquilo ali é mais difícil. Isso, Cida, eu não sei se você lembra, mas teve uma época das nossas avós, das nossas mães, que eram de comprar aqueles cremes anti-ruga. Né? Era sempre aquele investimentozinho do anti-rugas para sempre passar na pele para envelhecer bem. Aquele creme, hoje a gente sabe que ele não tem efetividade, exato. Era mais só para fazer de conta, mas o faz de conta também ajuda a autoestima, não é verdade? Exato, era uma hidratação que a gente fazia na pele. Hoje a gente utiliza o botox. Isso. Para realmente deixar com que essa pele envelheça de uma forma que ela não vinque com o tempo. Entendi. Então já é o pré, né? Não é para deixar da ruga, você tem que prevenir, não é verdade? É isso? É porque é mais fácil o tratamento na prevenção. Certo. E assim, você estava falando que você atende ali na Beira-Mar, é isso? Você tem o seu consultório ali, como é que funciona o seu atendimento? Primeira coisa que a gente faz com o paciente é fazer uma avaliação completa. Então, eu entendo as queixas dele, nós tiramos foto nesse procedimento, que é para que ele entenda quais são as marcas que estão no rosto dele. Eu quero entender de verdade qual que é a necessidade dele. O meu intuito nunca é transformar o meu paciente em alguém que ele não é. É realmente realçar o que ele tem de bonito, né? Poder realçar aquela pele dele para que ele se sinta na sua melhor fase.
Então, nós fazemos todo o protocolo fotográfico, a gente vê o que incomoda ele e assim eu posso explicar o tratamento que é mais indicado. Sempre nós indicamos o tratamento menos invasivo até o mais invasivo. Então, a minha clínica fica ali na beira-mar, né, com uma vista maravilhosa, convida todo mundo a vir conhecer, tá? Uma vista para o mar. Exato. Pode ir tomar um cafezinho, o meu cappuccino é o cappuccino goiano, maravilhoso. Gente, essa menina veio de lá com esse sotaque, uma querida de conversar, precisam de ver. Então, você atende ali na beira-mar, seus pacientes. Hoje o seu público-alvo, quem é? Você atende homens, mulheres, unissex? Como é que é o seu atendimento? Crianças não, né? Tratamento hoje, mas dentista não é o caso, porque você é especialista na área de harmonização orofacial. E o seu público, vamos falar um pouquinho do seu público? O meu público são mulheres e homens que têm o intuito realmente de melhorar, de ter autoestima, né, de ter uma elevação na autoestima. E eu atendo a partir dos 23 anos. Ah, doutora, mas por que a partir dos 23 anos? A partir dos 23 anos a gente começa a fazer o estimulador de colágeno, que aí não é o botox. Nós vamos estimular aquela pele a produzir mais colágeno. Porque principalmente nós, mulheres, depois dos 25 anos, nós temos a perda do colágeno. Então vai tudo decair. Mas além não da precisa. Gravidade, né? Vamos falar que existe uma gravidade, né? Existe. E ela funciona. Mas a gente tem que usar o tempo a nosso favor, né? Não é para brigar com ele, não. É para sempre envelhecer bem como um bom vinho. Cida, eu não sei você, mas eu quero envelhecer como um bom vinho. Sempre melhor, né? Sempre melhor. Com certeza, mas a gente tem que buscar isso, né? Fazer acontecer, né? Não é só dizer, vai acontecer. Você tem que se cuidar, você tem que buscar os meios para te ajudar, né? É isso. Ajudar o tempo que faz com a gente, né? É isso mesmo. E doutora, assim, o que mais você queria trazer para a gente sobre o seu atendimento? Alguma dica que você queira deixar? Nós temos 2 minutinhos e no final ainda quero que você deixe seu Instagram e seu WhatsApp, mas alguma dica para quem está em casa? O que ela deve fazer para ele procurar, assim? A primeira dica que eu quero dar é que você tem que se sentir bem com você. Tudo começa no individual, no interno. Então, eu quero que a pessoa ela sinta bem, tanto fora quanto dentro. Um vai sendo consequência do outro. Então, se cuidar fora também é se cuidar por dentro. Né? A gente começa com essa autoestima. O meu tratamento ele nunca é para deixar a pessoa diferente, assim, para elevar o que ela tem de melhor. Acho que aumentar o brilho no olho, como a gente diz, né? Porque quando tem o brilho no olho, tudo funciona diferente, não é assim, doutora? A vida é energia. Energia, né? Se olhar no espelho, se aceitar e se sentir feliz, né? Da melhor forma, nem todo mundo, de repente, vai conseguir investir tanto no momento, mas o que fizer que se sentir bem já vale a pena, né? O pouco que às vezes a gente busca, que dá um brilho no olho, já vale a pena, não é isso? Isso. E hoje a harmonização, o cuidado, ele está acessível a todo mundo. É um cuidado, é um cuidado que vale a pena. Que legal, que legal. Doutora, vamos deixar aqui o seu Instagram, o WhatsApp, a gente já está chegando no finalzinho da nossa entrevista, passa muito rápido, né? Muito rápido. Deixa aqui os seus contatos pra gente, por favor. Eu estou no Instagram, doutora.barbara.braga. Através dele tem um link onde tem os contatos da minha equipe, localização, fotos de antes e depois. Os pacientes podem tirar todas as dúvidas comigo, eu estou bem acessível. Que legal, Bárbara. E ali na beira-mar, gente, no centro de Florianópolis, bem fácil a localização, né? Assim. Então, Bárbara, agradeço a sua presença aqui no Show da Tarde. Seja sempre bem-vinda, tá? Comparecer aqui trazendo sempre essas novidades, né? Gente, o Show da Tarde fica por aqui. Voltamos em seguida com mais Show da Tarde. Até mais. Baby, it's all for you. Gonna change it and make it a world you won't forget. No damsel in distress, don't need to save me. Once I stop breathing fire, you can't take me. And you might think I'm weak without a soul. Not over yet. Ain't gonna quit. Never lay down, never give up. I am a
Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com carinho do nosso povo josefense, de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 10h30 da noite, domingos e feriados das 8 ao meio-dia e das 17 às 22 horas, na Rua Vereador Arthur José Mariano, 888 Forquilhas, São José, em frente à Igreja Matriz. Teleentrega 3357-1904. Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite. Venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia, na Rua São Paulo 440, bairro dos Estados, depois da rodoviária. Delivery 47999694891. Getting your heart trampled on to anyone. Yeah. Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, eu só quero é você. Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, eu só quero é você. Madalena, Madalena, Depois de um cafezinho quentinho, estamos de volta. Mais um pedacinho aqui do nosso show da tarde. Aqui com a gente, a doutora Caroline, né, com E. Isso. Ela que é fisioterapeuta, uma profissional da coluna vertebral, né? Um problema aí que muitas pessoas, né? Dor na coluna. Quase que diariamente a gente escuta isso, né? De alguém, né? Ai, mau jeito da coluna e é isso aí, né? E então a gente já começa assim, tirando já uma preocupação grande e importante, né? Qual seria, né,
O primeiro sinal, assim, você, pela sua experiência, assim, né, de procurar um profissional, né? Qual seria pela sua experiência, que você poderia nos ajudar, nos auxiliar aí, quem nos assiste? Sim, claro. Primeiro, boa tarde. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui, né, hoje. E falar sobre coluna é algo assim que atinge, como você falou, muitas pessoas, né? A pessoa já teve, tem ou irá ter em algum momento da vida. A coluna, ela sofre com as nossas rotinas, né? A nossa postura, a maneira que a gente cuida dessa coluna, se a gente faz atividade física ou não. E eu diria que o primeiro sinal é quando dores recorrentes acontecem, porque é normal você ter uma exigência e acabar sentindo uma dor, um desconforto. Mas você tem que dormir, descansar e aquilo passar, melhorar. Essa é a capacidade que o nosso corpo tem de sozinho se regular a nível muscular e esquelético. Quando isso não acontece, quando isso começa, né, a surgir com mais frequência, é um sinal de alerta. Porque também, como eu sempre falo, o nosso corpo se comunica com a gente. E a gente tem que ser sábio para observar, estar atento a essa comunicação. Portanto, eu diria que o sinal de alerta é quando, em vez de um dia a cada, né, sei lá, 3 meses eu dar um mau jeito e logo me recuperar, é quando isso se torna frequente, né? Dura 3 dias, aquela dor, 1 semana, 2. Aí sim é o momento de procurar um profissional, procurar ajuda para saber o que está acontecendo. Certo. Agora que a gente está no inverno, essa troca de temperatura, né? Aqui no sul, principalmente, né? Você que está em outras regiões do país, mas aqui a gente está aqui em São José agora, próximo aqui de Florianópolis, e cidade vizinha, irmã, né? E Palhoça também. Sim. E tem esse choque de temperatura, né? Você está numa temperatura durante o dia, à noite a temperatura vai lá embaixo, e isso também atrapalha também aliás, contribui para vir essa dor aí, para dar essa dor, né? Ótima pergunta. Realmente, assim, é algo que é bem comum. No consultório, essa época de troca de temperatura, principalmente para o inverno, sempre aparecem as contraturas musculares, um relato de maior dores nas pessoas que já têm problemas nas articulações, lesões recentes. Por quê? Porque quando muda a temperatura, o nosso corpo tende a manter o calor na região mais, né, do meio, mais central. E aí acontece que as regiões periféricas, elas vão ter uma diminuição nesse aporte sanguíneo, para manter a temperatura. O corpo ele vai se regulando para manter a temperatura e se aquecer. E aí, quando a gente tem um histórico de lesão, quando aquela coisa antiga, eu sei quando vai chover, sabe? A pessoa que tem um problema no joelho fala, meu joelho está doendo. Eu tenho. Isso hoje a gente consegue ter uma explicação, né, fisiológica para isso, com relação a essa questão da vascularização, do histórico de lesão, da memória da dor. E aí, então, sim, faz diferença. E ainda tem uma outra questão, que quando esfria, qual é a tendência das pessoas a fazer com a postura? Encolher os ombros, né, estar mais tenso, mais enrijecido. Muitas pessoas não se aquecem corretamente. Então, sempre eu falo para os pacientes, uma blusa de gola mais alta, um cachecol, um lenço, meias, casacos para não pegar um vento. Isso tudo faz bastante diferença nessas questões musculares, que se transmite para o esqueleto, que se transmite para a coluna. Certo. A coluna, a gente pode falar que é a casa do sistema nervoso, né? É a casa. Sem dúvida. Seria a casa. Então, uma coisa que eu vejo assim interessante, evidenciar, você tentar dar uma clareada para a gente aí, nosso telespectador também. A pessoa, quando está um pouco deprimida, quando ela está um pouco nervosa, quando ela está um pouco estressada, o dia a dia dela, isso também é um grande contribuidor, né, do fazedor de dor, né? Sim, sem dúvida. Hoje a neurociência ela explica muito bem, né, cada vez mais
todas essas questões. Não só pelo tipo de dor que hoje a gente classifica, pela própria questão da dor crônica, né, hoje ser vista como uma questão em si, que faça diferença, né, não é mais a dor aquela coisa, vamos achar a causa, não, a própria dor já é algo que se deve ser tratado, né, como dor crônica. Então, as questões que se relacionam à coluna, sem dúvida, se tornam mais sensíveis quando a gente tem o fator emocional envolvido. Né? Como você mesmo falou, é a casa ali, temos o cérebro e toda essa região de coluna de eixo, onde trafega todos esses neurônios, essas terminações nervosas que vão comandar o nosso corpo. E aí, sem dúvida, essas questões emocionais, elas têm uma correlação direta, sim, no aumento ou até a diminuição dos sintomas de dor. Interessante. E você atende aonde? Bom, meu consultório ele é no Queires Beira-Mar Officer, no centro de Florianópolis, e eu trabalho há 20 anos com coluna, postura e movimento, né? E é isso. E tem uma tendência, as pessoas têm uma certa tendência, eu quero dizer, grupos, assim, obesos ou idosos, existe isso ou é de nascença? Pela sua experiência, como é que você vê isso aí? A pessoa não cuidou da coluna? Então, o que leva a pessoa a ter problema de coluna, né, ou dores, está muito relacionado com fatores genéticos e ambientais, né, como são os nossos tecidos e como a gente cuida desse corpo. Né? Então, assim, se a pessoa é mais magra, mais gorda, não define, ou mais nova, mais velha, exatamente que ela vá ter problemas na coluna. Mas alguns fatores, sim, contribuem para isso realmente aumentar. Né? Eu tenho no meu Instagram um trabalho bem interessante, onde eu coloco muitas questões que a pessoa pode ajudar no dia a dia, né? Que é o @CarolineFisioSaúde. Todo mundo pode conferir lá as dicas. Tá bom, doutora Carolina, a gente poderia falar bem mais, né? Aqui temos, nosso tempo encerrou, então só deixa um contatozinho aí pro pessoal. Pode ser um telefone, né? Obrigada. Eu diria pelo meu Instagram, que isso é mais fácil, @CarolineFisioSaúde e o 984849220. Doutora Caroline, uma alegria estar com você aqui no estúdio e compareça sempre aqui com a gente, será uma grande alegria da equipe. Tá legal? Obrigada a todos. Show da tarde, faz o intervalinho e já voltamos. Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com carinho do nosso povo josefense, de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 10h30 da noite, domingos e feriados das 8 ao meio-dia e das 17 às 22 horas, na Rua Vereador Arthur José Mariano, 888 Forquilhas, São José, em frente à Igreja Matriz. Teleentrega 3357-1904. Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite. Venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia, na rua São Paulo 440, bairro dos Estados, depois da rodoviária. Delivery 47999694891. Todo mundo, eu só quero é você. Eu vou falar
Voltamos com o Show da Tarde, pessoal. Estamos aqui hoje com a Letícia Almeida. Boa tarde, Letícia. Seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde. Então, a Letícia, ela é micropigmentadora e ela tem um trabalho lindo. Hoje já trabalha com cursos, mentorias. Mas vamos falar um pouquinho de você. Como é que você começou a empreender, Letícia? Conte a sua história resumida, claro, né? Mas conte um pouquinho, fale de você. Eu comecei na área com 17 anos. E daí eu sempre gostei muito da área da estética, né? E todo mundo sempre falou para os meus pais que eu iria para essa área. E daí eu comecei como designer de sobrancelha, fui para a área de maquiadora, penteado, alongamento de cílios. E hoje em dia eu sou micropigmentadora, né? Formada já. Já são 5 anos e 8 anos na área. E trabalho com remoção de micropigmentação e tatuagem também. Tá, então vamos externar para as pessoas que estão em casa, que querem ver os serviços que você oferece. Vamos detalhar quais são os serviços que você faz hoje para as pessoas. Quais são os trabalhos que você oferece, que são alguns, né? Não é só um. Fala um pouquinho pra gente. Eu trabalho com design de sobrancelha, né? Estratégico, de acordo sempre com o rosto da cliente. E tá passando ali, né? Até vamos falar um pouquinho. E trabalho também com micropigmentação de sobrancelha, micropigmentação labial também. E trabalho com remoção. Esse é um caso de neutralização labial também que eu trabalho. E trabalho com remoção de micropigmentação e tatuagem. São os serviços que você oferece. Isso. Ah, legal, legal. E aonde como funciona o seu atendimento hoje? Como é que você presta esse atendimento para as pessoas? Meu atendimento é totalmente personalizado. Eu sempre entro em contato com a cliente, acompanho o pós também, do resultado também. E tem a micropigmentação, precisa de retoque, né? Então, normalmente de 30 a 40 dias depois a cliente retorna. E é um tratamento totalmente personalizado, de acordo com o que a cliente precisa também. E esses tratamentos, eles demoram? Uma remoção de tatuagem você faz? Isso. As remoções não tem como a gente prever quantas sessões são necessárias. Isso. E é de acordo com o pigmento também, da área que foi implantada a tatuagem também. A forma que foi feita. Tatuagem, eu falo que remoção é um tratamento também, né? Ele requer algumas sessões, requer um pouco de paciência. Não é do dia para noite? Não. Para colocar mais rápido, né? Sim, e agora para remover dá um pouco mais de trabalho, tem que ter um pouco mais de paciência também. Um pouquinho mais de paciência. Isso. Existem muitas desistências, você vê hoje, porque a tatuagem está muito em alta, né? Sim. E aí, daí, na hora... eu sempre gosto de trabalhar com pacotes, né, que faz com que o cliente finalize o seu tratamento, isso é bem interessante. A remoção de micropigmentação também, inclusive normalmente... É um detalhe importante, sim, né? Porque a nossa área da micropigmentação, ela sofreu muitas transformações, então hoje em dia a gente trabalha, esse é um caso de remoção. A gente trabalha com técnicas muito mais naturais agora. Então, muitas clientes me procuram para poder estar removendo a sua micropigmentação. E sai fácil essa da sobrancelha? Então, não sai fácil, mas dependendo da técnica, esse eu consegui um resultado com apenas uma sessão. Exatamente. E muda bastante, né? Bastante. Porque fica uma química, dá de ver que é uma tinta ali, né? Sim. Na hora. E em muitos casos também fica a cliente na primeira ou na segunda sessão, pode ser que fique laranja. E é o temido laranja também na remoção, que eu consigo remover também. Também. Que é um caso mais difícil. É algo mais porque específico. eu vejo assim, hoje muita gente procura fazer a sobrancelha, só que às vezes nem sempre o resultado está sendo o que eu acho que a pessoa esperava, exatamente. Né? E aí você está tendo um trabalhinho a mais de muita gente, eu acredito. Sim. E no norte da ilha eu fui uma das primeiras a implantar essa técnica que você usa. De remoção a laser. A laser? A laser. E dói isso, doutora? Não? Incomoda um pouquinho. Mas eu trabalho com algumas técnicas para poder aliviar mais. Aliviar a dorzinha, aquela dorzinha na hora. E é bem rapidinho também, é bem tranquilo. Você está desde os 17 na área? Desde os 17. Já é bastante tempo, né? Sim. Tá, e olha só, você estava falando para mim também que devido a toda essa sua especialidade que você criou, né? Você deve fazer um trabalho muito bom. Você está também dando cursos e mentorias, é isso? Isso. Eu sempre ministrei cursos, né? Já tem bastante tempo. Seus, né? Isso. Esse é um trabalho de remoção a laser de tatuagem. Sim. Sim, olha só. E eu trabalho também com a área de cursos, né? Ministrando cursos de designer, de micropigmentação, seja labial, seja de sobrancelha. E mentoria também para as profissionais que já estão na área, mas algumas têm algumas dificuldades em algo específico. Então, você está com esse apoio também na mentoria. Isso, também. Com toda essa trajetória. E são técnicas que você criou e você orienta as pessoas, é isso? Você ensina nos seus cursos? Isso, sim.
curso para quem está iniciando, né? Que o nosso início é no design de sobrancelha, né? E depois voltado para a área de micropigmentação também. Que legal, eu já vi que você manda bem, menininha. Olha só, e falando em novos projetos, né? Você estava falando ali que já tem uns projetos novos, vamos trazer aqui pra gente, já vamos falar antecedência aqui, contar a grande novidade. Como é os spoilers, né? Que além dos cursos que eu vou voltar a ministrar agora também, eu vou palestrar, vai ser a minha primeira palestra num evento que vai ter aqui em Florianópolis em outubro. Olha. Que tá ficando assim excelente. Ontem a gente finalizou algumas reuniões, né? Finalizamos ontem e será incrível. Então temos evento em outubro, é isso? Evento em outubro. Lançando a sua palestra. Isso aí. Que legal, que legal. E olha só, vamos deixar aqui, a gente não tem mais muito tempo, né? Falamos do seu projeto, seu trabalho maravilhoso, né? Aonde que as pessoas te encontram agora, Letícia? É Letícia Almeida, hein, gente? Instagram, WhatsApp, onde que a gente acha? Vamos lá. Então, o atendimento é sempre com hora marcada. E eu atendo nos Ingleses, em Canasvieiras, no Saco Grande, aqui em Floripa. E atendo no Rio de Janeiro também, na capital e no interior de São João da Barra. Olha, essa menina tá solicitada, gente. WhatsApp? Meu WhatsApp é 22 99988 1326. E o Instagram é Letícia Almeida, tudo junto, _beauty. Ok, e então assim, ó, Letícia, eu já vi que você é uma menina inteligente, começou muito cedo, né? Deixa um recadinho para quem está em casa, aquelas mulheres que de repente estão precisando de um apoio, uma diquinha. Vamos deixar uma dica valiosa para quem está em casa, que quer começar alguma coisa? Todo início é muito difícil. Eu também passei por muitas dificuldades, não foi fácil. Mas eu acredito que com perseverança e a gente acreditando que é possível, às vezes a gente não tem... eu tive bastante ajuda, né, da minha família, me apoiou bastante, mas nem todo mundo tem. Mas acredite no seu sonho, independente de qualquer coisa. E não deixe que a sua realidade, às vezes, te limite com algo. Não dá hoje e dá amanhã, não é verdade? Exatamente. E não desistir. Não desistir. Isso. Continuar, né? Porque exatamente. A gente não pode parar, né? Barco parado não faz frete, não é verdade? Sim. Mas que legal, a sua história pode servir de inspiração para outras mulheres, né? Tomara. Isso que é o mais importante. E ó, pessoal, ela dá cursos, mentorias, se alguém precisar aí de alguma dica, alguma ideia, entre em contato com a Letícia. Letícia, o Show da Tarde agradece a sua presença aqui. Seja sempre bem-vinda para trazer novidades, né? Para quem está em casa. Muito obrigada, né? Ficamos por aqui. Voltamos em seguida com mais Show da Tarde, pessoal. Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com carinho do nosso povo josefense, de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 10h30 da noite, domingos e feriados das 8 ao meio-dia e das 17 às 22 horas, na Rua Vereador Arthur José Mariano, 888 Forquilhas, São José, em frente à Igreja Matriz. Teleentrega 3357-1904. Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite. Venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia, na rua São Paulo 440, bairro dos Estados, depois da rodoviária. Delivery 47999694891.
Boa tarde a você que nos assiste hoje na Primer TV. Sou Elisandra, psicóloga na Clínica Feto, e hoje estou aqui para entrevistar uma pessoa muito querida, uma profissional maravilhosa, chamada Flávia Fava, pedagoga. Boa tarde, Flávia. Boa tarde, Elisa. Boa tarde a todos que nos estão assistindo. Flávia, gostaríamos de saber um pouquinho de ti. Por favor, nos diga de onde você vem, qual a tua faculdade, onde você cursou e há quanto tempo está atendendo, né, trabalha com crianças na educação. Eu sou pedagoga, me formei pela Faculdade Politec, no interior de São Paulo, e atuo na área da educação há um pouco mais de 10 anos. E sempre trabalhei na educação infantil. Vim para São José há 1 ano e meio e há 10 meses estou trabalhando no Espaço Afeto, fazendo o acompanhamento pedagógico das nossas crianças. Muito obrigada, Flávia. E agora, continuando, nós queremos te perguntar a respeito da educação. Vamos pensar na pedagogia. Você se formou, né, e iniciou seu trabalho em escolas. Você consegue perceber e poder nos dizer qual é a diferença, né, ou as diferenças que você percebe dentro de uma escola, atendendo as crianças, fazendo essa educação das crianças, esse início, né, da vida acadêmica delas, e as crianças dentro da clínica? Você percebe essa diferença? Consegue falar para nós um pouco? Consigo perceber essa diferença. Eu costumo dizer assim, que se eu tivesse na época que eu trabalhava em escola, na época que eu iniciei na educação infantil, se eu tivesse um pouco do conhecimento que eu tenho hoje em aba, eu teria feito tudo diferente. Porque nós saímos da faculdade e a gente não tem esse preparo, né? Então, a gente consegue ver que tem uma grande diferença. Nós, professores, precisamos ter um olhar individualizado para cada criança, mas nem sempre na escola isso é possível, né? Você olhar para aquela criança, entender a necessidade dela, as dificuldades. É bem complexo. Já na clínica, como os atendimentos são individualizados, a gente consegue ter esse olhar e preparar um planejamento de ensino individualizado de acordo com a necessidade de cada criança. Flávia, que bom, né, poder escutar que você percebe essa diferença e percebe diferenças entre os dois ambientes. Queria aproveitar, então, porque a gente fala muito da questão da inclusão, né, da inclusão na educação, e isso é um assunto já de muito tempo. E sabemos, né, que existe lei, né, da inclusão, e que uma sala de aula é diferente realmente, porque a gente vai ter, às vezes, 20 crianças, né? Às vezes 25 crianças. Tudo depende de como é a escola e também em que ano essa criança pode estar, né? Tudo isso vai mudando também na vida acadêmica do infantil para, por exemplo, o 1º aninho, o 2º aninho. Então, como é que você percebe, Flávia, a inclusão, né? É algo que tu percebe hoje, né? Que você já tem a vivência, né, nos dois lados. Vivência em sala de aula e vivência em clínica. Você percebe a inclusão? Como é que você percebia na ocasião? Como você percebe agora? Como você disse, faria coisas diferentes, né? Será que dentro da inclusão também teria algumas coisas diferentes que possam ser feitas? Eu vejo assim que nós precisamos ainda melhorar muito nessa questão da inclusão. Acredito sim que exista, mas não é só incluir a criança. Vamos incluir a criança na brincadeira, nas atividades,
A gente tem que ter um olhar individualizado para conseguir incluir essas crianças. E eu acho que a gente precisa melhorar muito ainda nesse assunto. E hoje, cursando a pós-graduação em ABA para o autismo e deficiência intelectual, eu vejo que a gente precisa melhorar muito ainda nossas estratégias. E como eu disse, eu faria muita coisa diferente para incluir essas crianças. Que antes eu não sabia e agora eu consigo perceber isso para incluir as crianças. Então, se a gente pudesse ajudar, né? E é o nosso objetivo quando a gente vem, faz uma entrevista e fala a respeito do trabalho, né? E, no nosso caso, falando do trabalho no autismo. Como você faria, né, hoje? Você tem alguma ideia que possamos deixar até para que possa servir de reflexão, né, e daqui a pouco possa ajudar, muitas vezes, ao pai, ao colega professor, né, que tem contato, né, e que também vai trabalhar com as crianças, pensando nesse olhar individualizado? A gente tem que, eu acredito assim, nós temos que olhar para essas crianças mesmo, ter esse olhar individualizado, buscar entender as dificuldades e não só inserir as crianças, incluir as crianças, mas nós nos incluirmos um pouco também na rotina de cada um, né? E é isso. O ensino também fica um pouco diferente, né? Fica bem diferente. Você ensinaria as vogais exatamente como você ensinava? Não, na escola a alfabetização é um pouco diferente, por isso que eu fiz até um curso de consciência fonológica e hoje a gente inicia, as crianças no espectro autismo, a gente inicia apresentando o som da letra e depois disso a gente vai introduzindo as figuras das letras. Que bom que tu consegue, trouxe também uma forma, né, para que a gente possa pensar e ajudar a comunidade como um todo. Agradecemos então à Primer TV, né, pela disponibilidade, mais uma vez, essa empresa que está sempre voltada aos negócios aqui da região de São José. Agradecemos a você que pôde permanecer conosco, a Flávia, né, e a toda a comunidade. Fiquem com Deus e boa tarde. Not over yet. Ain't gonna quit. Never lay down, never give up. I am a fighter. I'm a fighter. I'm a survivor. Even if I fall, I'll be up again. 'Cause I'm a fighter. I am a fighter. Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com carinho do nosso povo josefense, de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 10h30 da noite, domingos e feriados das 8 ao meio-dia e das 17 às 22 horas, na Rua Vereador Arthur José Mariano, 888 Forquilhas, São José, em frente à Igreja Matriz. Teleentrega 3357-1904. Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite. Venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia, na rua São Paulo 440, bairro dos Estados, depois da rodoviária. Delivery 47999694891.
Voltamos com o Show da Tarde, pessoal. Estamos aqui com a Marina. Boa tarde, Marina. Seja bem-vinda. Obrigada, Cida. Primeiramente, eu agradeço o convite, tá? E essa oportunidade de poder falar sobre o meu negócio e sobre o empreendedorismo. Que legal. Seja bem-vinda ao Show da Tarde para externar isso tão lindo, né? O seu trabalho, eu estava acompanhando. Então, vamos se apresentar um pouquinho, Marina. Se apresente, fale um pouquinho de você, de como você começou a empreender. Bom, a minha história, eu tenho muito orgulho da minha história, porque é uma história realmente de luta e que eu sempre na verdade, tive esse sangue de empreender. Desde 14, 15 anos eu já pegava aqueles catálogos, revistinhas, porque eu queria sair vendendo para todo mundo. Então, minha história com o empreendedorismo já começou aí. E quando eu tomei coragem mesmo, eu morava no interior de São Paulo, né? Chama Jaú, a cidade é bem longe daqui. Vim sozinha, peguei minhas coisas, vim para Florianópolis, não tinha nem onde morar, não tinha emprego, não tinha nada. E simplesmente comecei a atender a domicílio, já era formada em estética e cosmetologia. Em 2 anos eu já abri minha clínica e agora já vai completar 3 anos que eu tenho essa clínica de estética. Que legal, aí a sua história tem mais coisas por trás. Ela não quis detalhar, mas olha, gente, essa menina é corajosa, já desde muito cedo, começou a empreender muito cedo, né, Marina? Sim. Então vamos falar um pouquinho do diferencial, do seu diferencial da sua clínica. Fala pra gente, eu sei que você tem técnicas diferenciadas. Começou muito cedo, então vamos trazer para a gente o seu diferencial do seu atendimento hoje na sua clínica. Bom, eu tenho a clínica, né, como eu falei, já vai fazer 3 anos agora, mas eu sou formada já tem 10 anos. Né? Eu me formei bem nova, com 20 anos, então já vai fazer 11 até que eu sou formada em estética e cosmetologia. Olha que legal! E eu fiz essa formação em Araraquara, que é lá perto da minha cidade. E o meu diferencial hoje, o diferencial da nossa clínica a gente tem 4 pilares que eu acho que acaba se destacando aqui em Florianópolis mesmo, tá? O nosso primeiro diferencial é personalização. Todos os atendimentos são extremamente personalizados, tá? Ninguém é igual a ninguém, então o tratamento não tem que ser igual também para todo mundo. Sim, com então, certeza. pode ser irmã, pode ser mãe, nunca o tratamento vai ser igual, tá? Esse é o nosso primeiro diferencial. Nosso segundo diferencial é a exclusividade. Então, não é aquele ambiente que você chega, tem muitas mulheres, muita conversa. É realmente muito exclusivo, é um momento muito único. O nosso terceiro diferencial é todos os nossos atendimentos, nossas sessões, têm comprovação científica. Então, é extremamente seguro e a gente entrega resultado em poucas sessões, que é esse último diferencial nosso, porque hoje ninguém tem muito tempo, né, de ficar indo... Correria, né? Sim, tipo, 3 vezes na semana, por vários meses. Então, a gente entrega muito resultado e a pessoa não precisa ficar demandando muito tempo e também ela não vai gastar rios aí de dinheiro e vai ter resultado. Que legal, Marina. E falando em resultado, né, eu vejo que você faz a diferença na vida das pessoas, né? Sim. E me fala um pouquinho dessa diferença que você traz na vida das pessoas, que está ligada à autoestima, né? Como que é essa autoestima? Como é que é você trazer isso para a pessoa, esse bem-estar que ela vai se sentir melhor? Fala um pouquinho dessa diferença da autoestima que traz junto com o seu trabalho. Bom, a autoestima, muita gente acha até que está ligado à futilidade, mas não tem nada a ver. Não é. E hoje eu considero sim que eu transformo vidas, porque a autoestima está ligado diretamente também à saúde e a sucesso, né? Tem um estudo que comprova que pessoas com uma boa autoestima, com autoestima elevada, elas conseguem atingir níveis mais altos. Desenvolve melhor tudo, desde quando ela chegar num lugar, relacionamentos, no trabalho, na empresa, isso ela consegue atingir porque ela não se fecha. E não tem a ver, tá, com corpo, pele, não tem a ver. A autoestima é mais do que isso, né? É a percepção de nós mesmos, como a gente se enxerga. É mais profundo, né? É muito mais profundo do que isso, né? Porque tem gente que a gente olha e fala, nossa, olha a autoestima dessa pessoa, e às vezes nem é o padrão que ela gostaria de ter o corpo. Mas se ela tem autoestima, ela tem tudo. Ela tá para cima. Ela tá para cima. Ela chega, ela tem aquela luz, né? Com isso, ela atinge níveis mais elevados do que pessoas com baixa autoestima. E tem um outro estudo que mostra que pessoas com baixa autoestima são as pessoas que têm mais níveis de ansiedade e depressão também. Então, por isso que é muito importante... Tá ligado às coisas fortes mesmo. Muito. Por isso que hoje também a estética entrou na área da saúde. Porque a estética é saúde, sim. Porque tudo tá linkado. Uma coisa vai linkando... Se a autoestima traz tanta coisa boa, com certeza tá ligado, né? Com toda certeza. Porque eleva também os nossos níveis dopamina, serotonina, que são os hormônios do prazer. Sensações boas, né? Exatamente. Tudo isso está ligado, né? Sim. Quando a gente se ama, a gente, nossa, consegue carregar o mundo nas costas. As tal das Dina vão tudo junto? Tudo. Eu tenho uma irmã chamada Dina, não é minha irmã, mas
Eu digo sempre que as Inas acompanham a gente. Quando É tudo verdade. funciona, a tal das Inas... Elas vão indo. E estão felizes da vida com a gente. É verdade. Então, se a gente consegue manter esses níveis elevados, tudo vai fluir de uma forma bem mais natural. Que legal. A gente ainda tem 3 minutinhos, mas eu queria saber mais detalhado os serviços que você oferece lá. Traz pra gente. Bom, hoje a gente trabalha com todos os tratamentos que envolvem gordura localizada, celulite, flacidez, preventivo também, tá? Se você quer... Eu ainda não tenho celulite, mas eu quero evitar também. E também... Prevenção. Tudo, tá? E principalmente gordura localizada. A gente é especialista em entregar resultado em uma única sessão, que é o nosso método de criomodelagem, tá? E também a gente tem tratamentos invasivos, faciais, botox, preenchimento, e a gente abrange todas essas áreas de corpo e rosto. O atendimento de vocês, como é que funciona? E vocês estão atendendo aonde? Traz pra gente também aqui, que é importante, né? Bom, a nossa clínica hoje fica localizada numa região muito boa, tá? Que é ali na Mauro Ramos. A nossa clínica fica em anexo ao Pátio Milano, que é na Ângelo Laporta, número 53, e a nossa sala é a 1001, tá? É a Estética Sangerotti, e nosso Instagram é Estética Sangerotti. Que legal. E vocês estão lá atendendo. O horário de atendimento de vocês hoje, Marina? A gente atende das 8 da manhã às 8 da noite, de segunda a sábado. Só os sábados que o horário é das 9 a 1, mas é bem flexível. Sim, que legal. E assim, ó, vocês estão ali no centro, atendimento, né? Você que começou tão cedo, Marina, e traz pra gente aqui um recadinho para quem está em casa. Comece um dia, o que você traz para as pessoas? Para incentivar o empreendedorismo? Exatamente. Vamos trazer aqui para as meninas que estão em casa, às vezes não sabem o que fazer. Como tu começou muito cedo, eu acho que tu tem bastante historinha para contar, mas como a gente não tem muito tempo, deixa um recadinho para quem está em casa. Bom, o meu recado é que se você tem um sonho, só você precisa acreditar nele. Você não precisa de tapinha nas costas de ninguém. Então, se você tem um sonho, estude e vá. É sofrido, não é fácil, mas se você persistir, vai dar certo. Vai dar certo, viu? A dica dessa menina que começou muito cedo, hein, gente? Marina, mais uma vez, vamos deixar o seu Instagram, por favor. Deixa Olha o Instagram só. E o telefone de novo pra gente, por Tá favor. bom. Então, o nosso Instagram, gente, é Estética Sangerotti, tá? O Sangerotti é desse jeito que se pronuncia, é assim que se escreve. SANGEROTI. O nosso WhatsApp é 991795686. Mas também, se entrar no Instagram, é só clicar no link que já vai direto pro WhatsApp e a gente também pode tirar todas as suas dúvidas. Que legal, lá no Pátio Milano, pessoal, Mauro Ramos, bem pertinho do centro, tá? É Bem incrível, e tem tranquilo. até estacionamento próprio. Opa, legal, né? Marina, obrigada pela tua presença, Obrigada. tá? Seja sempre bem-vinda aqui no Show da Tarde. Ficamos por aqui, voltamos em seguida com mais Show da Tarde, pessoal. Até mais. Not over yet. Ain't gonna quit. Never lay down, never give up. I am a fighter. I'm a fighter. I'm a survivor. Even if I fall, I'll be up again, 'cause I'm a fighter. Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com carinho do nosso povo josefense, de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 10h30 da noite, domingos e feriados das 8 ao meio-dia e das 17 às 22 horas, na Rua Vereador Arthur José Mariano, 888 Forquilhas, São José, em frente à Igreja Matriz. Teleentrega 3357-1904. Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite. Venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia, na rua São Paulo 440, bairro dos Estados, depois da rodoviária. Delivery 47999694891.
Estamos de volta com o Show da Tarde para todo o Brasil. Estamos aqui agora com o Henry Maurício, ele que é da Falco Elevadores. Aí o elevador, uma questão polêmica. Polêmica não, eu falo assim, porque fiquei trancado já com 10 anos de idade, no elevador quase sozinho, uns 40 minutos, assim, eu imaginei que era, ele está falando que não, porque o pavor ali, o cara tem a sensação de que é mais, né, o Henry? Mas vamos lá então. Falco Elevadores, né? Desde 2015, atuando no mercado aqui na Grande Florianópolis, né? Até fora de Santa Catarina, mas bastante forte ali na região de Itapema, Balneário Camboriú e Porto Belo. Isso. É isso, Henry? Uhum. Vamos lá então saber um pouquinho da história da Falco. É o sogro, né? O chefe dele é o sogro dele, ali, ó. E aí tá sempre nas alturas, né? Sempre. Sempre nas alturas. Vamos falar um pouco então da Falco aí, um pouco como é que começou, o que vocês trabalham, como é que vocês estão prevendo aí o futuro, né, desse ramo. Boa tarde, obrigado pela oportunidade. A Falco começou em 2015 pelo meu sogro, o seu Valdomiro Veiga, e ele já trabalha mais de 10 anos no mercado, ele já experiência no ramo. Ele começou fazendo serviços de terceiros para outras empresas aqui em Balneário, e é isso. E agora a gente está começando a trabalhar para a gente mesmo no Falco Elevadores. Legal. Eu vi aqui, a gente estava batendo um papinho ali, né, dos bastidores ali. A Falco tem um diferencial aí, tem uma experiência, fez o elevador do Itapema, né, o Mirante, viu, Carlos? Aquele Mirante lá em Itapema, bonito, né? Isso. Eu estava falando para ele, me chamou a atenção como é que aquilo ali funcionava com chuva, vento, sim, a marisia, né? E aí você estava contando, né, da constante manutenção, sim, que fazem as empresas, né, naquele elevador. E você disse que a sua empresa tem um diferencial pela tecnologia, né? Sim, a tecnologia o sistema Angels. Isso. E a Draco Not Break. No Break. No Break. No Break, e tem a outra. Isso, A gente está trabalhando agora novo no mercado. Esse sistema Angel é novo da Shimatsu, que é uma empresa de comandos de elevadores. A empresa que faz a estrutura de fora de elevadores, de todo o elevador, ela vem de São Paulo, e a gente está abrangindo nova tecnologia no mercado, que essa Angel, que é nova, já tem no mercado também, e a gente está procurando o mais atualizado possível para a segurança dos nossos clientes. Então, essa tecnologia nova para a gente no mercado está sendo bem acessível, e é importante também. Legal, hein? Seu trauma que você já teve, então, esse sistema Angel é bem importante para manter o nosso cliente mais confortável e não ficar com medo do elevador. Querendo ou não, o elevador é o sistema mais seguro do mundo, né? Assim, meio de transporte mais seguro do mundo é o elevador. Certo. E como que você vê a prospecção da empresa? Como é que você vê no ramo imobiliário, a construção civil está forte, né? Vocês atuam em edifícios, né? Obras. Sim. A gente trabalha mais com o ramo comercial também, assim, tipo prédios comerciais, residenciais também, de todo quanto é tipo. Acessibilidade também, que é muito importante, que a gente está começando a dar bastante atenção nisso também. Como eu já falei, a Falco, o meu sogro, que é o seu Valdomiro Veiga, trabalha há mais de 10 anos no mercado, então ele já conhece todo tipo de elevador, e a gente está abrangendo mais essa ideia da tecnologia agora também. Certo. Esse sistema Angels, daria para explicar um pouquinho para a gente assim o sistema Angels é bem simples. O que acontece? O sistema Angels ele vem junto com o No Break. O No Break é uma bateria extra que, quando acaba a energia no prédio ou na cidade ou no bairro, ele ativa automaticamente para ele nivelar o nível do elevador, para um bombeiro ou alguma outra empresa conseguir abrir a porta e tirar a pessoa com segurança. Isso faltou para mim, né? Então, talvez você não demorou tanto. Talvez não demorou tanto, mas para não ter esse trauma mais, o sistema Angel vem por isso. Ela vem, uma bateria junto, que quando a pessoa está dentro do elevador, ela nivela automaticamente. Se ela estiver mais abaixo ou mais acima, ela nivela automaticamente para a pessoa conseguir abrir a porta com segurança e sair tranquilamente. O que acontece muito, quando não tem muita manutenção, e acontece muito isso, o bombeiro vem tirar a pessoa e talvez não seja muito nivelado, o bombeiro é obrigado a forçar e acaba arranhando, estragando o elevador,
para tirar a pessoa de dentro. E esse sistema Angel vai ser mais econômico por causa disso. A gente poderia ter, então, associar isso a um transponder, na aviação, assim, um sistema automático de pouso, isso. um exemplo, né? Assim, mais ou menos. Está dentro do elevador, faltou a luz, tu não vê. O no break ele já tem no mercado. O no break é para isso, é uma bateria extra para o elevador continuar trabalhando sem a energia, como faltou energia, ele continua trabalhando. Sim. Então o no break já tem no mercado. Agora tem esse sistema Angel que é novo no mercado que está Que ele leva até você coloca o elevador na... Que está salvando muita gente. Ou para traumas, cima, isso. ou... Porque acontece muito inesperável, né? O elevador pode parar a qualquer momento, às vezes falta de energia, alguma coisa assim. E às vezes um idoso está dentro, uma pessoa com claustrofobia, uma pessoa com medo. Então esse sistema vai ser mais útil, mais acessível para o mercado. Aí. Os sistemas de elevadores foram progredindo, assim como em várias áreas, né? Claro, a gente sabe. A acessibilidade, a preocupação da Falco Elevadores, a questão da acessibilidade, por exemplo, em casas de pessoas com problemas de locomoção, do primeiro andar para o segundo, ou terceiro, até um terceiro andar, né? Sim. E até em prédios, né? Acessibilidade, tamanhos de porta, profundidade para levar uma maca, uma cama. Sim, ou acessibilidade é pessoas que cadeirantes, ou idosos, Sim. ou pessoas que às vezes estão numa maca ou precisa de uma locomoção mais rápida. A gente trabalha com isso também. O tamanho do elevador também é importante, porque às vezes o elevador ele é compacto, ele é pequeno, porém ele vai mais alto possível. Ou às vezes o elevador, como um mirante, ele é grande para caber mais pessoas, porém ele vai até o terceiro, até o quarto andar. Então é relativo esse tamanho do elevador, vai do tamanho que o cliente necessita. Certo. Essas novas construções de 100 andares, 200 andares, isso mexe com as empresas de elevadores? Mexe bastante, é bem importante isso também, porque assim, a tecnologia hoje abrange bastante isso, é muito importante isso, porque está inovando todo ano, todo momento está inovando a nossa tecnologia, né? Então a gente está procurando sempre ter esse resultado de sempre pegar coisas novas e mais segura para os nossos clientes, querendo ou não, o elevador é algo, transporte bem importante para a gente, né? E para as empresas também, né? Que às vezes tem prédio comercial, residencial, em casa também, então abrange todo o mercado. Claro, Henri Maurício, a gente ficaria aqui mais tempo falando, mas temos só mais 30 segundos para você só deixar aqui um contato aí para o nosso telespectador. Claro, aí. claro. Precisa do serviço? Sim, a gente trabalha em Balneário, na 3300, 360, número. A gente trabalha com hora marcada para abranger todos os clientes, para não deixar na mão. Tem um contato 479-9280-61, que é o telefone, endereço para contato. E tem o falcon@outlook.com, que é ali para mandar e-mail, para fazer orçamentos, ou se precisar é só entrar em contato. Henri Maurício, uma alegria estar com você, prazer conhecer Eu que você aí, em nome de toda a equipe. E a gente espera você mais vezes aqui, certo? Claro. O Show da Tarde faz um intervalinho, vamos procurar um cafezinho que o frio está chegando. Not over yet. Ain't gonna quit. Never lay down, never give up. I am a fighter. I'm a fighter. I'm a survivor. Even if I fall, I'll be up again, 'cause I'm a fighter. Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com carinho do nosso povo josefense, de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 10h30 da noite, domingos e feriados das 8 ao meio-dia e das 17 às 22 horas, na Rua Vereador Arthur José Mariano, 888 Forquilhas, São José, em frente à Igreja Matriz. Teleentrega 3357-1904. Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite. Venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia, na rua São Paulo 440, bairro dos Estados, depois da rodoviária. Delivery 47999694891.
hot chaboram to anyone. Yeah. Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, eu só quero é você. Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, eu só quero é você. Madalena, Madalena. Olá pessoal, boa tarde. Então voltamos com o Show da Tarde. Estamos entrevistando a Carol Pavan. Boa tarde, Carol, seja bem-vinda. Boa tarde, tudo bom? Muito obrigada por me receber. Fico muito feliz de estar aqui. Que legal, a Carol ela é terapeuta holística, né, Carol? Isso, exatamente, exatamente. Então vamos falar um pouquinho da terapia. O que você traz hoje pra gente da terapia holística? Então, eu sou terapeuta holística há quase 2 anos. Eu fiz uma transição de carreira para essa área. Eu atuo com a constelação familiar, o reiki, que são técnicas mais conhecidas, e mais outras técnicas também. E a minha missão, ela é levar os meus clientes, conduzir eles a uma vida mais leve, com domínio da ansiedade, principalmente, e também com essa liberdade, né, essa libertação dos traumas, dos bloqueios do passado, que às vezes atrapalham tanto a nossa vida, né? Além disso, também eu tenho a maior alegria de já ter conduzido mais de 100 atendimentos em todo esse período aí. Olha, que e legal. ter levado realmente essa transformação para a vida dos meus clientes. Que legal. E como a terapia pode ajudar as pessoas na vida delas? O que pode ajudar a tua terapia principalmente nessa caminhada, as pessoas que têm muita ansiedade, né? Como é que está a população hoje? Como você pode auxiliar essas pessoas? Então, é uma das principais queixas que eu recebo, né? Essa questão da ansiedade, a questão dos conflitos nos relacionamentos, principalmente, conflitos familiares também. E a ansiedade, ela está presente em tudo isso, né? Em todas esses conflitos que as pessoas enfrentam. Então, aqueles pensamentos acelerados, né? Aquela dificuldade na tomada de decisões, entre outras situações, né, que o pessoal relata. Então, a ansiedade... Bom, o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo. Olha só. Né? Existem pesquisas que comprovam Você sabe isso. o que traz essa ansiedade toda, que o povo está tão assim? Porque o Brasil ser esse país, esse número tão alto assim? Então, se agravou no pós-pandemia, né? Entendi. Quando as pessoas foram obrigadas a ficar em casa, a ficarem mais sozinhas, então tendo que lidar com questões internas às vezes, né, que estavam sendo ignoradas, isso tudo veio à tona. E a ansiedade, ela é um sintoma muito comum, na verdade, ela é algo até natural Temos no ser que ter humano. um pouco, Com não certeza, pode estar descontrolado o negócio. Com certeza, ela é um mecanismo de defesa, inclusive, né? Sim. Porém, a questão é que, hoje em dia, os níveis estão muito elevados. Ela foge do nosso controle. E é aí que entra a terapia holística. Então, para ajudar a pessoa a entender como que a ansiedade está afetando a vida dela, como ela volta para um nível de manter o controle sobre essa ansiedade, para que ela consiga ter um dia a dia mais tranquilo. Mais tranquilo. Exatamente. Então, Carol, a gente estava falando ali, né, dos bastidores, sobre essa ansiedade que ataca tantas pessoas, que está no meio de todo mundo, que faz parte tal, mas quando que eu vou saber que eu preciso de ajuda com essa ansiedade que eu tenho? Como que eu sei que os meus níveis de ansiedade estão tranquilos? O brasileiro já é agitado por natureza. Eu acho que até quando tu falou desse índice de ansiedade que é muito alto no Brasil, me veio assim, pô, mas realmente o brasileiro é muito ativo e ficou muito fechado. Isso influenciou, né? Com certeza, afeta com certeza. E quando eu vou saber, então, quando eu preciso dessa ajuda? Então, são alguns padrões, alguns sintomas que a gente identifica, como, por exemplo, a questão da procrastinação, que eu tenho certeza que muita gente vai se identificar, né? Que é aquilo que a gente vai deixando para depois, ou não, depois eu faço, deixa para mais tarde, amanhã eu resolvo. A famosa enroladinha do brasileiro. Exato, exatamente. Esse é um sintoma de alerta. Outra questão também é essa parte de quando a gente está se sentindo presa nos nossos próprios pensamentos. Sabe quando a gente está ali com a cabeça extremamente agitada? Então a gente fica perdido naquilo ali. Às vezes até a pessoa trava, né? Ela não consegue
tomar uma Desenvolver. decisão, não Aham. consegue desenvolver um raciocínio, porque é Ela muito... para, meio que estabiliza, congela, né? A gente Isso, diz assim. exatamente. E isso também leva a uma dificuldade de concentração. Então, às vezes, ela está ali no trabalho dela, tem várias demandas ali acontecendo, mas ela não consegue focar. Ela tem dificuldade Ela em se dispersa concentrar. muito rápido. Isso, exatamente. Esse é um sintoma muito comum também. Que a ansiedade está em alta. Exato. E aí tem as questões físicas também, né? Muitas pessoas que têm ansiedade elevada apresentam dores no estômago, porque o estômago ele tem toda uma questão ligada ao emocional. Elas suam muito também, têm dificuldades para dormir. A insônia é um outro sintoma característico de quem é muito que está precisando ansioso. de uma ajudinha. Exato, e aí nesse sentido a gente entra com várias opções de tratamentos, principalmente com essas técnicas, né, que eu atuo, que são essas harmonizações que a gente leva para a pessoa, né, para trabalhar a energia dela, para diminuir esses níveis de ansiedade. Entendi. E você estava falando que vocês trabalham também com uma prevenção em relação a essa ansiedade, né? Isso, exatamente. Vamos trazer então um pouquinho para as pessoas que, como a gente tem ansiedade, mas para prevenir, o que a gente pode estar trabalhando na gente de uma forma, às vezes, até tranquila de se fazer, né? O que você traz para a gente para ajudar nesse dia a dia dessa prevenção dessa ansiedade, para não chegar, às vezes, a níveis que acaba prejudicando o dia a dia da pessoa, né? Claro, com certeza. Então, existe uma parcela dos meus clientes que eles vêm com a queixa, né? Eles já sabem, não, eu tenho ansiedade, eu preciso de ajuda, mas tem também aquelas pessoas que elas estão bem, elas estão sentindo que está tudo ok, mas elas não querem deixar chegar nesse nível da ansiedade crítica. Então, elas fazem esse acompanhamento terapêutico, elas me procuram para fazer as técnicas justamente para evitar chegar nesse ponto. Então, a gente entra com o reiki, com a própria constelação familiar também para identificar a origem dessa ansiedade, dentre as outras opções. Exato. E no dia a dia, sempre eu recomendo, né, algumas práticas que essa pessoa pode... perguntar Exato, isso. claro. Umas dicas, né, para a gente não chegar a ter que estar buscando Sim, um atendimento. com certeza. Né? Eu sempre recomendo alguns exercícios de respiração, que aí tudo vai variar de pessoa para pessoa, né? Por isso que sempre o acompanhamento, exato, o acompanhamento é o mais indicado, porque aí a gente consegue entender como que é a situação daquela pessoa e aí montar um plano personalizado para ela, para que a gente adapte a rotina dela com essas práticas para ela poder melhorar a vida dela, né? Ter qualidade de vida. Qualidade de vida, né? Hoje se busca muita qualidade de vida, né? Sim, e isso está diretamente ligado à saúde mental. Então, a gente precisa cuidar da ansiedade para ter mais qualidade de vida. Legal, Carol. Assim, a gente não falou isso, mas eu queria que você, como terapeuta, deixe umas dicas para a gente no dia a dia ter mais calma no nosso dia, né? Porque hoje está todo mundo no pavio curto, né? Eu vejo assim... A sociedade entrou num clima que ninguém mais aceita nada e... Sim, é muita irritação. Tá perigoso o negócio, né? A gente nem Claro. pode olhar um pouco de lado, né? Mas deixa umas dicas aqui para quem está em casa, então. Claro, então, eu sempre recomendo o pessoal tentar praticar meditação, né? As práticas meditativas, nem que seja 5 minutinhos por dia, parar, você se concentrar, fazer algumas respirações profundas, né? Tem outras ferramentas que as pessoas podem utilizar, como utilizar incensos, velas, Tudo isso ajuda. Tudo isso ajuda, Dá com aquela acalmada certeza. durante Um o bom dia. banho energético também. Tudo isso eu ensino lá no meu Instagram Eu ia também. me perguntar, todas essas dicas que eu estou perguntando para ti, tem no seu Instagram Com também, certeza. né? Eu sou uma criadora de conteúdo também lá para o Instagram. Mas isso é importante, né, Carol? Ter as pessoas onde pode buscar essas suas dicas valiosas, né? Claro, podem buscar lá. Inclusive, o meu atendimento ele é 100% online. Então, as pessoas me procuram através do Instagram e o meu atendimento ele acontece de forma virtual. Então, por chamadas de vídeo. Todas as técnicas que eu atuo, elas me dão essa liberdade, né? De poder atender as pessoas que estão em qualquer lugar do Brasil mundo, e do né? Se mundo, falar né? a mesma língua, tá com tudo certo. certeza, com certeza. Que legal, Carol, mas a nossa entrevista está terminando, né? Mas eu queria aqui que você deixasse os seus contatos, WhatsApp, Instagram, onde é que as pessoas te acham? Então, o meu Instagram é @inspira.carol. E aí lá no Instagram tem o link da bio que direciona para o meu WhatsApp Só entrar direto. lá. Só entrar lá, me chamar. Eu adoro conversar com todos os Olha, meus gente, seguidores.
Exatamente, exatamente. É um prazer estar aqui e é uma honra também compartilhar esse conteúdo com vocês. Que legal, Carol. E terapeuta tem que gostar de conversar, senão tá tudo Com errado, né? certeza, foi uma das coisas que me conduziu para esse caminho. Eu adoro Que legal. conversar. E foi um prazer conversar com você. Seja sempre bem-vindo ao Show da Tarde, tá, Carol? Muito obrigada, muito Ficamos obrigada. por aqui. O Show da Tarde fica por aqui. Voltamos em seguida, pessoal. Até mais. Not over yet. Ain't gonna quit. Never lay down, never give up. I am a fighter. I'm a fighter. I'm a survivor. Even if I fall, I'll be up again 'cause I'm a fighter. Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com carinho do nosso povo josefense, de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 10h30 da noite, domingos e feriados das 8 ao meio-dia e das 17 às 22 horas, na Rua Vereador Arthur José Mariano, 888 Forquilhas, São José, em frente à Igreja Matriz. Teleentrega 3357-1904. Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite. Venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia, na rua São Paulo 440, bairro dos Estados, depois da rodoviária. Delivery 47999694891. Hi, recommend getting your heart traveled on to anyone. Yeah. Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, eu só quero é você. Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, eu só quero é você. Madalena, Madalena, Madalena. Y continuamos con el show da tarde. Hoy vamos a hablar un poco sobre agroecologia y temos um convidado muito especial aqui, é João Sebastião, nacionalidade colombiana, mas mora muito tempo aqui e o trabalho com agrofloresta é bem interessante. João Sebastião, por que escolheu agronomia como sua profissão? Conta um pouco sobre você, sobre sua vida e sua escolha de trabalhar com agronomia. Boa tarde, Mantra. Boa tarde, pessoal. Escolhi agronomia pela relação que a gente tem com a natureza. E a gente, eu caminhei para a agroecologia, porque a agroecologia imita os processos que acontecem na natureza para levar eles para a agronomia. Então, tipo, a gente hoje o que faz é imitar a natureza e através dos processos ecológicos produzir alimentos e conservar.
Que tipo de alimentos? A gente pode produzir qualquer tipo de alimentos com a base agroecológica, né? Nossos povos originários, nossos avós, eles produziam os alimentos em uma forma coerente com os recursos naturais. Nos últimos anos, depois da Segunda Guerra Mundial, que aconteceu o processo de industrialização mais concentrado e com a questão do uso de agrotóxicos, o alimento se tornou uma mercancia e começou a ser produzido como um número. E daí a energia do alimento, a essência do alimento, ela se perdeu. Mas, afortunadamente, muitos agricultores familiares, muitos povos ainda conservaram esses saberes ancestrais, esses saberes dos avós, e ainda produzem alimentos agroecologicamente. É isso. E vamos a falar agora, então, sobre sua relação, então, com o cacau, que é um dos produtores que a gente consegue cacau. Nós temos cursos de cacau, formação de cacau, cerimônias de cacau, e a gente pega esse cacau contigo, especialmente, não? Porque é a sua relação com o cacau? Pega o cacau com nossa família, né? Eu estou aqui, mas represento uma família, a Linda, Paloma, eu. E o cacau, ele se produz em agrofloresta. Então, a agrofloresta é uma forma de gerar alimentos, medicinas, energia, fibras, usando como matriz a floresta, a relação entre a floresta e cultivos herbáceos. Então, o cacau ele evoluiu no primeiro extrato da Amazônia, né? Uhum. E daí foi para a Mesoamérica, com os povos originários. Mas o cacau precisa de outras árvores de se associar para se desenvolver de uma forma completa. E daí, na agrofloresta, a gente consegue observar todos os processos ecológicos que acontecem, porque quando a gente tem uma diversidade de árvores, a gente tem diversidade de espécies associadas a essas árvores. Então, essas inter-relações fazem com que o agroecossistema esteja equilibrado e a gente não precisa do uso de insumos agrotóxicos. Usa os processos ecológicos para o benefício, para produzir alimentos. Isso é o que faz diferença quando uma pessoa consome cacau 100%, que é o cacau de cerimônias, e cacau comprado na indústria, no mercado. Qual é a diferença? A gente tem muito o cuidado de escolher a origem desse cacau. A gente tem a parceria com uma associação na Bahia, com uma família, e essa família produz esse cacau em sistema agroflorestal Cauruca, que inclusive existem muitos estudos avalando esse sistema como uma forma de conservar a matriz ecológica da Mata Atlântica e gerar renda para os agricultores. Então, hoje, esses sistemas agroflorestais diversos, além do cacau, eles produzem graviola, abacate, laranja, muitas frutas. Então, a gente gera uma renda econômica e gera soberania alimentar, que é muito importante. Sebastião, onde conseguimos cacau contigo em caso de que a gente queira comprar Isso, o cacau? vocês podem entrar em contato conosco através das redes sociais da @caricia_dourada. Aí vocês podem falar conosco através do WhatsApp 48 999 14 85 21. Podem falar com a gente
e a gente provê esse cacau de sistemas agroflorestais. A gente recebe as amêndoas do cacau e fazemos todo o processo em nossa casa. Aquele processo que a gente aprendeu de nossos avós na região andina da Colômbia. Muy bien, y nós utilizamos no espaço Mantrifaco, nós fazemos formação do cacau e sempre utilizamos o cacau que vocês produzem. E todos os que fizeram a formação conosco, que são aprendizes dessa medicina do cacau, sabem, né? A gente começa a se integrar novamente com a natureza, né? E esse cacau que tem melatonina, serotonina, que os neurotransmissores produzem felicidade, alegria e bem-estar. Então, tomar cacau 100% é ajudar a nosso corpo a se manter saudável, a se manter, né? E ajuda a manter a ecologia, né? Com certeza. E além disso, o cacau que se produz em agrofloresta, ele traz a energia dessa relação, dessa associação com as outras árvores, ele traz a energia da floresta e traz a energia da família, porque é um cacau produzido lá na Bahia, na agricultura familiar, e aqui produzido em Florianópolis, transformado por uma família. Então, é bem relevante isso, que o alimento, além da energia física que ele já possui, ele traz uma energia espiritual. Então, ficam convidados. Aqui temos esse produto 100% natural, um produto muito bem feito, conservando a natureza, os princípios da ecologia, agrofloresta, enfim, são alimentos apropriados para a cerimônia e para a saúde, não? E alimento natural. Uma coisa que eu queria lembrar é que o cacau é um alimento e é uma medicina. A gente pode usar o cacau no dia a dia, pode usar como um alimento, que além pode ser uma forma de diversificar os estimulantes, porque às vezes a gente fica todos os dias tomando café, então pode ser uma forma de diversificar os estimulantes através deste alimento tão especial, né? Grato por aceitar nosso convite. Estamos chegando ao final do programa, convidando uma vez para amanhã. Novamente estaremos aqui no show da tarde com mais convidados e com esses convidados especiais que têm sempre temas interessantes para todos nós. Uma boa tarde para todos. Namastê. Ok, sei lá como...